Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente, as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346 mais 246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando. Seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos,
Um cenário muito mais interessante aguardará a Anã Negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a Anã Negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que de repente se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma Anã Negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que é uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP-12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP-12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra. Ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física.